Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Basílica de São Pedro a Santa Missa do 8º Novendial em sufrágio do Papa Francisco neste sábado 3 de maio. A celebração, presidida pelo ex-pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, o cardeal salesiano Ángel Fernández Artime, tem também como participação todos os religiosos, religiosas, lembrando que cada missa desses novendiais buscaram, então, envolver diversas realidades que estão ligadas ao ministério apostólico. Neste 8º, novendial, então, todas as sociedades de vida apostólica, institutos de vida consagrada. Recordamos também que o dicastério para os institutos de vida consagrada, para a vida religiosa, até então no pontificado do Papa Francisco, foi o primeiro órgão da Igreja com uma prefeita mulher, Simona Brambilla, a religiosa que assumiu o lugar do cardeal brasileiro Dom João Brás de Avis, um marco muito importante no pontificado do Papa Francisco. E recordamos que nós, neste período de sede vacante, nomeamos então aqueles que foram prefeitos dos dicastérios, das realidades da Cúria Romana como ex-prefeitos, ex-pró-prefeitos, o caso do Dom Ángel Fernández Artime, porque são nomeações papais e será o próximo Papa a confirmá-los ou, se necessário, de acordo com seus critérios, realizar mudanças. Nós vemos, através das imagens do Vatican Media, religiosas presentes na Basílica de São Pedro, diversos hábitos, ou seja, também o rosto plural, o rosto feminino da Igreja, das congregações que são tão importantes também para tantas realidades ao redor do mundo. Os religiosos e as religiosas desempenham um trabalho muito bonito. Recordamos que estas celebrações em sufrágio do Papa Francisco terminam amanhã. Na semana seguinte, então, tem início o conclave no dia 7 de maio. E enquanto isso, as congregações gerais, os cardeais reunidos, também continuam a se encontrar para discutir assuntos importantes ligados então ao conclave, às necessidades da Igreja. Segundo as informações da sala de imprensa, na congregação geral de hoje estavam presentes 127 eleitores, ou seja, um número já considerável. São 133 eleitores e, segundo também foi informado por Matteo Bruni, são 131 os cardeais que já se encontram em Roma até hoje. Ou seja, faltam apenas 2 cardeais eleitores chegarem então ao Vaticano. Na reunião de hoje houve 26 intervenções, nas quais se continuou refletindo sobre diversas temáticas que tocam a vida da Igreja. Vemos através das imagens a procissão de entrada da celebração e nós também nos preparamos o nosso coração e também nos colocamos em oração para vivermos esta celebração em sufrágio do Papa Francisco. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie.
canto inicial, cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas. Vemos na procissão de entrada os cardeais do Colégio Cardinalício, reunidos em Roma. Também presidente da celebração, cardeal salesiano Dom Ángel Fernández Artime. E vemos também que o acompanha o cardeal brasileiro, ex-prefeito do dicastério para a vida consagrada, Dom João Brás de Avis. Essa celebração se realiza às 17 horas locais do horário de Roma, ou seja, a liturgia já do domingo, terceiro domingo da Páscoa. Neste momento, o cardeal Artime incensa o altar, acompanhado do cerimoniário, do diácono. Também se dirige à imagem de Nossa Senhora. Nós acompanhamos então esta transmissão, nos preparando em oração, recordando que este é um período em que a Igreja reza em sufrágio do Papa falecido, nosso amado Papa Francisco. Este é o 8º dia do Novendial, como é assim chamado. Amanhã, então, domingo, o 9º e último dia de oração. Nos preparamos então para os ritos iniciais da celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. La pace sia con voi. A paz esteja convosco, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Fratelli e sorelle in Cristo. Irmãos e irmãs em Cristo. É um honore per me, é uma honra para mim, presidente in carica dell'Unione Internazionale delle Superiori presidente Generali, em exercício das Superioras Gerais, falar hoje em nome das mulheres consagradas. Hoje ci riuniamo in gratitudine e Hoje nos rispetto reunimos come vita consacrata em gratidão e respeito per como vida onorare la consagrada vita e l'eredità di para Papa honrar a Francesco, vida e a herança do Papa un Francisco, pastore umile, um pastor humilde, compassionevole e compassivo con un amore senza confini. e com um amor sem Il limites. suo pontificato è stato una O seu luce per pontificado tutti noi. foi uma luz para Ha todos nós. brillato intensamente ricordando Brilhou l'appello del intensamente, Vangelo recordando o a apelo do uscire nel Evangelho mondo, para tra le sairmos gente pelo mundo e entre in as mezzo pessoas, a tutta la creazione di em Dio, meio a toda a per criação de servire, Deus, guarire para e servir, accompagnare curar chi e è più acompanhar nel bisogno.
quem mais precisa. Papa Francesco ci ha ricordato Papa Francisco ancora nos e lembrou ancora ainda mais l'importanza di abbracciare la a nostra importância de fragilità abraçar a nossa non come fragilidade, un limite, não como um ma come limite, una fonte di grazia. mas como uma fonte de graça. Attraverso i suoi insegnamenti Através dos seus ha ensinamentos, esortato noi, donne nos exortou religiose, como ad mulheres abbassarci nel religiosas, servizio, come Cristo a si è abaixarmos no abbassato serviço, per como lavare Cristo i se piedi dei abaixou suoi para lavar os discepoli. pés dos seus discípulos. Ci ha ispirate a portare Ele speranza e nos inspirou a guarigione levar esperança negli e angoli cura più bui del mondo, nas a esquinas mais portare escuras un do sorriso mundo, amico, a levar una sorriso mano che amigo, aiuta uma e mão que un cuore ajuda colmo dell'amore di Gesù. e coração cheio do amor de Santo Jesus. Padre, ricordiamo il tuo Santo Padre, incoraggiamento, nós nos lembramos do la seu tua encorajamento, incrollabile fiducia nella da sua vocazione confiança delle donne religiose. em nós, mulheres Hai religiosas. riconosciuto il nostro contributo Você reconheceu a come nossa costruttrici contribuição di como comunione, construtoras de comunhão, come custodi del colore como e della protettoras tenerezza materna della da Chiesa. cor e da ternura Ci materna da hai igreja. ricordato che la Nos nostra recordou presença è que a nossa presença indispensabile, é che indispensável, senza di noi que sem Maria sarebbe nós, mancata alla Maria Pentecoste. não estaria em Ci hai Pentecostes. resi più forti nell'impegno a Nos fez vivere la mais nostra fortes no consacrazione compromisso a con viver a gioia, nossa consagração coltivando com la alegria, passione per Cristo e cultivando per a paixão l'umanità por Cristo e pela e ad essere humanidade testimoni e a profetiche ser del testemunhas regno d'amore proféticas di Dio do qui reino sulla terra. do amor de Deus aqui nesta terra. Ci hai anche chiamate ad abbracciare Também la nos chamou a sinodalità, abraçar a a sinodalidade, camminare insieme a caminhar come juntos, un'unica famiglia di como uma fede, única família de fé, ascoltando lo Spirito e escutando o Espírito intrecciando relazioni che riflettono e criando l'amore di relações que Cristo. refletem o amor de Cristo. Ci hai resi partecipi attive Nos fez del cammino participantes sinodale, ativas do caminho sinodal, promuovendo il dialogo e il promovendo o discernimento diálogo e o nelle nostre discernimento comunità e nella Chiesa nas nossas intera. comunidades e em toda a igreja. Hai immaginato la vita consacrata come pietra Imaginou a vida angolare di consagrada questo como cammino, pedra angular deste caminho, dove giovani e anziani onde persone di jovens culture e idosos, diverse pessoas de culturas condividono diversas, saggezza e visione compartilham uniti nella sabedoria missione e del visão, Vangelo. unidos na missão do Evangelho. Nel celebrare questa Eucaristia Ao in tua celebrarmos memoria, esta Eucaristia em sua rendiamo memória, grazie per il tuo cuore di rendemos pastore, graças per la pelo tua seu coração visione de pastor, e pela per tua la visão profonda e fiducia pela che profunda hai riposto confiança nelle donne que consacrate. o Senhor recolocou nas mulheres Promettiamo di consagradas. portare avanti Nós la prometemos de missione che levar em ci hai frente a affidato. missão que nos deu. Essere la carezza del nostro amorevole Ser Dio o Creatore, carinho do amor de Deus soprattutto verso Criador, chi soffre. sobretudo Essere para il aqueles que fuoco sofrem. che accende altri ser fuochi fogo que e acende vivere la nostra outros vita fogos per e il viver a nossa Signore, vida per l'umanità, per para o tutta la Senhor, pela creazione humanidade di e para Dio. toda a criação de Deus. Santo Padre, Santo riposa Padre, nella pace di Cristo repouse na e paz de sappi Cristo che la tua e eredità saiba que a vive sua nei nostri herança cuori, vive nelle em nostre nossos preghiere corações, nas e nossas nella nostra orações missione. e na nossa missão. Che Dio ti conceda la gioia Que Deus eterna te conceda a nella alegria sua eterna presenza na sua d'amore. presença de amor. Esta então foi a fala da presidente das Superioras Gerais, Come irmã segretario Mary T. dell'Unione Barron. dei Superiori Generali, Como mi secretário faccio dos interprete Superiores dei Gerais, sentimenti di dolore eu di tutti gli istituti religiosi per exprimo l'assenza o tra noi sentimento de di dor Papa Francesco, tornato alla pela casa del ausência de Padre. dor que o Papa Francisco Siamo nos deixou profondamente quando voltou à commossi, casa do Pai. Ma Estamos insieme alla muito tristezza comovidos, mas juntos da proviamo tristeza, una grande também consolazione. experimentamos uma grande consolação. Infatti Papa Francesco ci ha De lasciato una fato, o grande Papa eredità Francisco nos deixou uma herança humanità. grandiosa de di humanidade, umanità cristiana. uma humanidade cristã. Proprio grazie a lui E non ci precisamente sentiamo vuoti, graças a Ele não ma nos sentimos piuttosto ricchi di vazios, fede, mas di sobretudo sapienza ricos de fé, e di sabedoria speranza. e de esperança. Francesco era un papa
che si faceva Francisco vicino, foi um ci Papa ascoltava que e a estava volte perto, ci nos scuoteva anche escutava con parole e muitas vezes forti discutia com dalle palavras nostre fortes certezze e sobre da as nossas alcune nostre certezas e consuetudini sobre algumas rivestite di religiosità. dos nossos hábitos que Si estavam poneva nei nostri revestidos de confronti religiosidade. Ele come se un colocava fratello, nos un nossos fratello tra confrontos, fratelli, problemas, oltre che como come un irmão padre entre premuroso, irmãos, além do que richiamandoci um sempre pai alla preocupado. E centralità sempre di Dio, di nos Gesù, dello chamava à Spirito centralidade de e Deus, de alla Jesus, do priorità di Espírito ogni essere umano. e à prioridade de cada ser humano. Ci esortava a non Nos fermarci a exortava quello che siamo e a a não quello che ficarmos abbiamo parados operato, naquilo que somos ou perché que il Vangelo fizemos, e soprattutto porque lo o Spirito Evangelho é Santo sobretudo o chiamano Espírito sempre a cose Santo, nuove. nos chamam a coisas novas. Il Papa aveva la consapevolezza che O siamo Papa già tinha entrati a in consciência de un'epoca que nuova já entramos della em uma storia del nova mondo, época da história do della mundo storia della Chiesa e da e história della da vita Igreja, consacrata. da vida consagrada. Ci potrebbero tremare i polsi. Nós poderíamos sentir Invece, nossas mãos tremer, trovarci mas em vez insieme disso, per quando celebrare questa estamos juntos Eucaristia para celebrarmos ci dà essa una grande Eucaristia, forza nós sentimos e la uma grande consolazione força della e uma fede consolação de e fé, nella fede che ci e na unisce, fé que che nos unisce une, in comunione que nos tutti une em noi. comunhão, todos nós. Papa Francesco ha ricordato più Papa volte, soprattutto Francisco a noi recordou religiosi e muitas vezes, religiose, principalmente a nós, que a vida religiosos e consacrada religiosas, que a vida è vita consagrada evangelica é vida vissuta. evangélica vivida E ci ha invitato ripetutamente e nos convidou ad essere repetidamente coerenti a sermos coerentes nell'obbedienza. na obediência. Alle sacre Uma scritture, obediência innanzitutto, às Sagradas Escrituras, e al carisma antes de delle tudo, nostre e ao rispettive carisma famiglie das nossas religiose. respectivas famílias Ci ha religiosas. invitato a prendere sul serio Nos l'impegno convidou a della levar a povertà. sério o compromisso com a Povertà che pobreza, porta alla vera umiltà, pobreza que leva à verdadeira come un segno humildade, profetico como um sinal opposto al profético potere e oposto alla ao ricchezza poder fine a se e à stessa. riqueza que termina em si mesma. E ci ha invitato anche a vivere la E castità. nos convidou também a viver a come uno castidade, slancio a castidade e cristiano di amore più grande, que più volta-se intenso, inteiramente universale para o ser humano e per para essere Cristo, vicini com gli uni amor agli intenso altri e universal, e amare para estar di più próximo uns dos soprattutto outros gli ultimi, e amar i poveri, mais gli principalmente scartati. os últimos, os pobres e os descartados. Dal suo insegnamento, tra le tante cose, abbiamo imparato Dos seus ensinamentos, come entre la tantas Chiesa coisas, e aprendemos soprattutto como a la vita Igreja consacrata e, sobretudo, a vida non consagrada possano presumere di portare não Dio podem agli esseri umani, presumir de levar partendo Deus ao dall'alto. ser humano partindo do ma è alto. necessario trasformare il Mas nostro é modo di necessário porci, transformar o nosso de modo pensare, de de nos agir. colocarmos, de pensar, de agir. nel tempo delle incertezze, della Neste fragilità. tempo de incertezas e Francesco ci ha fragilidades, invitato con forza e Francisco con nos convidou entusiasmo com força e contagioso entusiasmo ad contagioso avvicinare a con nos fiducia aproximar com gli confiança uomini e le donne del nostro tempo a dos homens Dio, e das mulheres per do far nosso tempo a gustare Deus, la para sua fazer com que eles misericórdia experimentem a sua misericórdia attraverso la prossimità, através da proximidade, l'ascolto, da escuta, imparando la lingua dell'altro aprendendo e a linguagem do condividendo outro le e sofferenze e le partilhando gioie. os sofrimentos e as alegrias. Papa Francesco, Papa come Francisco, spesso ci hai chiesto, como tantas questa sera vezes noi nos pediu, religiosi e nós, essa religiose, tarde, religiosos e preghiamo per religiosas, te, rezamos por você, certi che anche certos tu de que stai também pregando você insieme con noi, está rezando per conosco, noi junto per tutta conosco, la Chiesa por nós e por e toda a per Igreja l'umanità e intera. por toda a humanidade. Foram então as palavras do secretário-geral da União dos Superiores Gerais, Padre Mário Zanotti, ele que é um monge camaldolese. Ou seja, os religiosos, uma superiora e um secretário, abriram então esta celebração com palavras, homenageando, recordando e também falando da herança do Papa Francisco. Carissimi confratelli e consorelle, Queridos per irmãos e celebrare irmãos, degnamente i santi misteri, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, i nostri peccati. reconheçamos os nossos pecados.
pietà di noi, Signore. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa Dio salvação. onnipotente, abbia Deus misericordia Todo-Poderoso, di noi, tenha compaixão de perdoni i nós, nostri peccati perdoe os nossos e ci pecados conduca alla vita e nos eterna. conduza à vida eterna. Amém. Rezemos então o Kyrie. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Gloria in excelsis Deo. Cantemos o Cântico do Glória, recordando que esta é a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Magnam gloriam Tua.
Preghiamo. Oremos. Esulti sempre il tuo Ó popolo, Deus, o Dio, o vosso povo sempre per la exulte rinnovata pela giovinezza sua dello renovação Spirito, espiritual, e come ora si alegrando-se com a allieta restituição da per la glória da ritrovata adoção dignità divina, filiale, possa com firme così a attenda grata nella esperança speranza il aguardar o giorno dia da glorioso ressurreição. della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Por Cristo, nosso tuo Senhor Figlio, Jesus che è Cristo, vosso Dio, Filho, que é e Deus, vive e e regna con te convosco vive e reina na nell'unità dello unidade do Spirito Espírito Santo Santo, per tutti por i todos os secoli séculos dos dei séculos. secoli. Amém. Tem início agora a liturgia da palavra, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27b, 32, 40b e 41. Ouçamos, então, com atenção. Dagli Atti degli Apostoli. Leitura dos Atos dos In quei Apóstolos. giorni il Naqueles sommo dias, sacerdote os interrogò gli guardas apostoli dicendo: levaram os apóstolos e non os vi apresentaram avevamo ao Sinédrio. espressamente O proibito sumo di sacerdote insegnare começou a in questo interrogá-los, nome? dizendo: Nós tínhamos ecco, proibido expressamente que avete vós riempito ensinasseis Gerusalemme em nome del de vostro Jesus. insegnamento Apesar disso, enchestes e a volete cidade far de ricadere su di Jerusalém noi com a vossa il sangue doutrina di e quest'uomo. ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte Rispose deste allora homem. Pietro insieme agli Então Pedro e apostoli: os outros apóstolos bisogna responderam: obbedire a Dio É preciso invece che obedecer a agli Deus uomini. antes que aos Il Dio homens. dei nostri O padri Deus de ha nossos pais risuscitato Gesù, ressuscitou che voi Jesus, avete a ucciso quem vós appendendolo a una matastes, croce. pregando-o numa cruz. Dio lo ha innalzato alla Deus, sua por seu destra poder, o come exaltou, capo e tornando-o guia salvatore, supremo e salvador, per dare a para dar ao Israele povo de Israel conversione a e conversão perdono dei e o peccati. perdão dos seus pecados. E di questi fatti E disso siamo somos testimoni noi e lo testemunhas, Spirito nós Santo, e o Espírito che Santo, Dio ha dato que a Deus quelli che gli concedeu obbediscono. àqueles que lhe obedecem. Fecero flagellare Então gli apostoli mandaram açoitar os e apóstolos ordinarono e loro proibiram que di eles non falassem parlare em nel nome nome di de Gesù. Jesus. E Quindi depois li os rimisero in soltaram. libertà. Essi allora se ne Os andarono via apóstolos dal saíram Sinedrio, do conselho muito lieti di contentes essere stati por terem giudicati sido degni considerados di dignos subire de oltraggi injúrias per il nome por causa di Gesù. do nome do Senhor. Parola di Dio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial de número 29. No refrão, com o salmista, vamos repetir: Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai Eu vos permesso exalto, ó ai miei Senhor, pois nemici me di livrastes e gioire não su deixastes di rir de me. mim meus inimigos. Signore, Vós hai tirastes fatto minha alma dos risalire la abismos mia e me vita salvastes, dagli inferi. quando estava já Mi hai morrendo. fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità. Cantai salmos ao Senhor, celebrate il povo fiel, ricordo, dai-lhe graças, invocai o perché seu la santo sua nome, collera pois dura un sua ira istante, dura apenas um momento, la sua mas sua bontà bondade per tutta permanece la a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Passamos agora para a segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 5, versículos de 11 ao 14. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram em adoração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A aclamação ao Evangelho, então, nos prepara para ouvir a palavra do Senhor. Na antífona, Jesus Cristo ressurgiu, por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. A leitura, então, desta celebração estará no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 21, versículos de 1 ao 19.
Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli. Naquele tempo, sul Jesus mare di apareceu de Tiberiade. novo aos discípulos E se à beira manifestou do mar così. de Tiberíades. A Si aparição foi trovavano assim. insieme Estavam Simon juntos Pietro, Simão Pedro, Tommaso, Tomé, detto Didimo, chamado Dídimo, Natanaele di Cana di Galilea, Natanael de i Caná da figli di Galileia, Zebedeo os filhos de e altri Zebedeu due e discepoli. outros 2 discípulos de Jesus. Disse loro Simon Pietro: Simão Pedro disse a Io eles: vado a pescare. Eu vou pescar. Gli dissero: Eles disseram: Veniamo anche noi con te. Também vamos contigo. Allora uscirono e Saíram salirono sulla e barca, entraram na barca, ma quella notte, mas não pescaram Não nada presero nulla. naquela noite. quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva. Já tinha Ma amanhecido i e Jesus discepoli estava de pé non na si erano margem, accorti mas che os era discípulos Gesù. não sabiam que era Jesus. Gesù disse loro: Então Jesus disse: Figlioli, non avete Moços, nulla da mangiare? Tendes alguma Gli coisa para risposero: comer? No. Responderam: Não. Allora egli disse loro: Jesus disse-lhes: Gettate la rete dalla Lançai a parte rede destra à della direita da barca barca e e achareis. troverete. La gettarono e non riuscivano Lançaram, più pois, a a rede tirarla su e não conseguiam per la puxá-la grande para quantità fora di por pesci. causa da quantidade de peixes. Allora quel discepolo Então, che Gesù o amava discípulo a quem Jesus disse a amava Pietro: disse a È Pedro: il Signore. É o Senhor. Simon Pietro, Simão appena Pedro, udì che era il ouvindo Signore, dizendo que era o si Senhor, strinse la veste vestiu attorno ai sua roupa, fianchi pois estava perché nu, era svestito e e atirou-se si ao gettò in mar. mare. Gli altri discepoli Os invece outros discípulos vennero con la barca, vieram com a barca, trascinando la rete arrastando a piena di rede pesci. com os peixes. Non erano infatti lontani da terra, se non un Na centinaio di verdade, metri. não estavam longe da terra, mas Appena scesi somente a a cerca terra, de 100 metros. videro un fuoco di Logo que brace pisaram a con del terra, pesce sopra viram brasas e del acesas, pane. com peixe em cima e Disse pão. loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Jesus disse-lhes: Allora Trazei Simon alguns dos Pietro peixes salì que nella apanhastes. barca Então e Simão trasse Pedro subiu a ao barco terra e la arrastou rete a piena di rede para a terra. 153 grossi Estavam pesci. cheias de E benché 153 fossero grandes tanti, peixes, e la apesar de rete tantos non si peixes, squarciò. a rede não se rompeu. Gesù disse loro: Jesus disse-lhes: venite a mangiare. Vinde comer. E nessuno dei discepoli osava domandargli: Nenhum dos Chi sei? discípulos se atrevia a Perché perguntar quem sapevano era bene ele, che era pois il sabiam Signore. que era o Senhor. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo Jesus diede loro, aproximou-se, e tomou o così pão pure e il pesce. distribuiu por eles. Era la E terza fez a mesma volta coisa com che o peixe. Gesù si Esta foi a terceira manifestava ai vez que discepoli Jesus, dopo ressuscitado essere dos mortos, risorto dai apareceu morti. aos discípulos. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Depois de Simone, comerem, Jesus filho di perguntou a Giovanni, Simão Pedro: mi Simão, ami filho più de di João, costoro? tu me amas mais do que Gli estes? rispose: Pedro Certo, respondeu: Signore, Sim, tu lo Senhor, sai che ti tu voglio sabes bene. que eu te amo. Gli disse: Jesus pasci disse: i miei agnelli. Apacenta os meus Gli cordeiros. disse di nuovo per la seconda volta: E disse de novo a Pedro: Simone, figlio di Giovanni, Simão, filho de Mi João, tu me amas? gli rispose: Pedro Certo, disse: Signore, Sim, tu lo sai Senhor, che ti voglio tu bene. sabes que eu te amo. Gli disse: pascola Jesus le lhe mie disse: pecore. Apacenta as minhas ovelhas. Gli disse per la terza volta: Pela terceira Simone, vez perguntou figlio a di Pedro: Giovanni, Simão, mi filho vuoi de João, bene? tu me amas? Pietro rimase addolorato
che per la terza Pedro ficou volta triste gli porque Jesus domandasse: perguntou 3 mi vezes vuoi bene? se ele o amava. E gli disse: E respondeu: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio Senhor, tu bene. sabes tudo, tu sabes que eu te Gli amo. rispose Gesù: pasci le Jesus mie disse-lhe: pecore. apacenta as In minhas verità, ovelhas. in Em verità, verdade, io em ti verdade te digo, Quando eri più quando giovane, eras jovem, ti vestivi da tu solo te cingias e e ias para andavi onde dove querias. volevi. Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani Quando fores e velho, un altro ti estenderás a mão vestirà e outro te e ti cingirá porterà e te levará dove tu para non onde vuoi. não queres ir. Questo disse per indicare con quale Jesus morte disse isso, egli significando avrebbe com que morte glorificato Pedro Dio. iria glorificar a Deus. E detto questo, E aggiunse: acrescentou: seguimi. segue-me. Parola del Signore. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Foram essas então as leituras deste terceiro domingo da Páscoa, recordando que no Vaticano, neste momento, já é início da noite, fim da tarde, e as leituras então são aquelas de domingo. Neste momento, então, o cardeal Ángel Fernández Artime se dirige à mesa da palavra para proferir a homilia. Ouçamos com atenção. Sorelle e Irmãs fratelli e carissimi, irmãos queridos, Santo Alfonso Maria de Liguori insegna Santo Afonso Maria de que pregare per Ligório i morti ensina que rezar pelos è la più mortos grande opera é a di maior carità. obra de caridade. Quando aiutiamo materialmente i nostri vicini, Quando ajudamos condividiamo materialmente os beni nossos effimeri, vizinhos, ma quando partilhamos preghiamo bens per efêmeros, loro, mas quando lo rezamos facciamo por con beni eles, eterni. realizamos In bens modo simile, eternos. De la maneira Intesa è vissuta il Santo similar, Curato d'Ars, o patrono Santo Curadars, universale padroeiro dei sacerdoti. universal dos sacerdotes, Pregare per i morti significa quindi dizia que rezar amare pelos coloro mortos significa che sono rezar, morti. significa amar aqueles que Ed è ciò morreram. che facciamo ora per Papa E é isso que Francesco, fazemos agora pelo Papa radunati Francisco, come popolo di Dio, reunidos como povo de insieme ai Deus, pastori, e in juntos modo com os particolare questa pastores, sera de modo ad una particular, presenza nesta molto tarde, significativa com uma presença di muito consacrate significativa e de consacrati. consagradas e consagrados. Il Santo Padre Francesco O si Santo è Padre, sentito Papa molto ben Francisco, voluto dal popolo se di Dio, sentia muito querido pelo sapeva povo de Deus che anche e gli sabia appartenenti alle diverse espressioni della que vita também consacrata lo aqueles que amavano. pertencem às diversas Pregavano expressões da per il vida suo religiosa ministero, o per amavam, la rezavam persona pelo del seu Papa, ministério, per la Chiesa, pela pessoa do per il Papa, mondo. pela Igreja e pelo mundo. In questa terza domenica di Pasqua, Neste terceiro tutto domingo da invita Páscoa, a gioire. tudo nos convida à exultare. alegria, Il a motivo è dato dal exultarmos. Signore risorto O e motivo dalla presenza vem do Senhor dello ressuscitado Spirito Santo. e da presença do Espírito Santo. Sant'Atanasio afferma che Santo Gesù Atanásio Cristo afirma que risorto Jesus fa Cristo della ressuscitado vita dell'uomo faz una da vida festa do homem continua. uma festa contínua. Ed è per questo che gli apostoli, E é por isso que E os Pietro, apóstolos primo fra e loro, Pedro, o non primeiro hanno entre paura eles, del carcere, não tiveram né medo delle da minacce, prisão, né di nem essere das nuovamente ameaças perseguitati. e nem das E perseguições. infatti De fato, dichiarano con coraggio e eles franchezza declaram com coragem e franqueza: di queste cose siamo testimoni noi dessas coisas e lo somos Spirito testemunhas Santo che nós Dio ha e o mandato Espírito Santo que a Deus mandou coloro che gli a obbediscono. todos aqueles que obedecem. Io mi domando, Eu me diceva pergunto, Papa Francesco dizia Papa in una delle Francisco sue catechesi su em questo uma das stesso suas brano, catequeses sobre esse dove mesmo trovavano trecho, i primi discepoli onde la estavam os forza primeiros per questa discípulos loro
testimonianza. esta força para Non este solo, testemunho. ma da dove veniva loro E não só la isso, gioia e il de coraggio onde dell'annuncio, vinha malgrado esta gli alegria, este ostacoli coragem do e le anúncio, violenze? além dos obstáculos e das violências? Solo la presenza con É claro loro que del só a Signore presença risorto junto deles, do Senhor e l'azione dello ressuscitado, Spirito Santo e a ação do Espírito possono Santo spiegare questo fatto. podem explicar este La loro fato. fede si basava su una esperienza A fé così deles forte baseava-se nessa e experiência personale tão di forte e Cristo, pessoal de Cristo, morto e risorto, morto e che ressuscitado, non avevano paura que não tinham di medo nulla e di nessuno. de nada e de ninguém. Oggi, come ieri, Hoje, gli assim como uomini e le ontem, donne della presente generazione hanno os homens grande e as bisogno mulheres desta di geração incontrare presente il Signore têm uma grande necessidade e de il suo encontrar o liberante Senhor messaggio e di a sua salvezza. mensagem de salvação. Diceva San Giovanni Paolo II in Dizia occasione São del João Paulo giubileo II, por della ocasião vita do consacrata, Jubileu da Vida il Consagrada, 2 febbraio no dia 2 de 2000, fevereiro de 2000, rivolgendosi ai religiosi e dirigindo-se religiose di aos tutto il religiosos e mondo, às religiosas de todo o e mundo, aggiungeva: e ho acrescentava: potuto rendermi conto del valore eu della pude vostra compreender do valor da vossa presenza presença profética per l'intero popolo cristiano, para todo o povo de Deus. e rendo volentieri atto anche in questa E circostanza compreendo também nesta circunstância, através do exemplo da dedicação da innumerevoli vostri confratelli evangélica e de consorelle todos os che numerosos spesso irmãos e operano irmãs in que situazioni muitas vezes atuam disagevoli, em situações si difíceis spendono senza riserve e assim se nel nome di consumem Cristo sem al reservas no nome de servizio dei Cristo, poveri, a serviço dos degli pobres, emarginati dos e degli marginalizados ultimi. e dos últimos. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, è vero che tutti noi, é tutta questa verdade assemblea in quanto que todos battezzati, nós, toda esta Assembleia, siamo enquanto chiamati batizados, somos a essere chamados testimoni del a Signore ser Gesù, testemunhas do Senhor morto Jesus, e risorto. morto e Ma è ressuscitado. altrettanto vero che noi, Mas também é verdade que nós, consagrados e consagradas, recebemos esta vocação, questa chiamata al discepolato, este chamado ao che ci discipulado, chiede que nos di pede testimoniare il primato di Dio que testemunhemos com o primado de tutta la Deus nostra com vita. toda a nossa vida. Questa missione è particolarmente Essa importante missão quando, é particularmente come oggi, importante in quando, molte como parti hoje, del mondo, em muitas partes si do mundo, sperimenta l'assenza di Dio se experimenta o si uma ausência dimentica de Deus ou se troppo esquece facilmente la sua exageradamente centralità. a sua centralidade. Allora, possiamo assumere e fare nostro il programma Então, di nós San temos que Benedetto Abate, assumir e fazer também sintetizzato nella massima um programa como fez São anteporre Bento all'amore di Abade, Cristo. em nada opor ao È amor de stato il Cristo. Santo Padre Benedetto E XVI foi o a Papa Bento sfidarci in XVI questo modo. que nos desafiou desta maneira. All'interno del popolo di Dio, le persone consacrate sono Dentro do povo de Deus, as pessoas consagradas são como sentinelas la vita nuova que ali già anunciam presente a vida nella nova nostra que já storia. está presente na nossa história. Siamo chiamati Somos in ragione chamados, del nostro battesimo em razão e do per la nosso professione batismo religiosa e através da a nossa profissão testimoniare religiosa, che a solo testemunhar Dio que dà somente pienezza Deus all'esistenza concede umana plenitude à e che existência humana conseguentemente e, la consequentemente, nostra vita a nossa deve vida essere un segno eloquente deve ser um della sinal presenza eloquente del regno di Dio da presença do per il reino de mondo Deus di oggi. para o mundo de hoje. Siamo dunque chiamati Somos a então essere nel mondo chamados a segno ser no mundo credibile sinal e luminoso del credível e Vangelo luminoso do e dei Evangelho suoi paradossi, e dos seus senza paradoxos, conformarci sem nos alla conformarmos mentalità com a di questo mentalidade secolo, deste ma século, trasformandoci e mas rinnovando nos continuamente transformando e renovando il continuamente nostro impegno. o nosso compromisso. Nel Vangelo abbiamo ascoltato che il No Signore Evangelho, risorto escutamos que o Senhor attendeva i suoi ressuscitado discepoli esperava in os riva seus al mare. discípulos à Il margem. racconto dice che
Este trecho nos diz que quando tudo parecia ter terminado, falhado, o Senhor se fez presente e foi ao encontro dos seus, os quais, repletos de alegria, conseguiram exclamar através da boca daquele discípulo que o Senhor amava: é o Senhor. Nesta expressão, devemos colher o entusiasmo da fé pascal, cheia de fé e espanto, que contrasta constantemente com a perdição, o desconforto, o sentimento de apreensão que estava no coração dos discípulos. E só com a presença de Jesus ressuscitado, que transforma todas as coisas, a escuridão é vencida pela luz, o trabalho inútil se transforma novamente em algo fecundo e cheio de vida. O sentimento de cansaço e abandono deixa lugar a uma nova certeza de que Ele está conosco. Assim como aconteceu com os primeiros privilegiados e testemunhas do Senhor, pode e deve também se transformar em um programa de vida para todos nós. Papa Francisco dizia, no ano da vida consagrada, eu espero que vocês despertem o mundo, porque o que caracteriza a vida consagrada é a profecia. E nos pedia para ser testemunhas do Senhor como Pedro e os apóstolos, também diante das incompreensões do Sinédrio de um tempo atrás, ou dos aerópagos sem Deus de hoje. Nos pedia para ser sentinelas que vigiam durante a noite, quando está para nascer o sol. Pedia para nós um coração e um espírito bastante puro e livre para reconhecer as mulheres e os homens de hoje, os nossos irmãos e as nossas irmãs, sobretudo os mais pobres, os últimos, os descartados, porque neles está o Senhor. De modo que com a nossa paixão por Deus, pelo reino e por toda a humanidade, seremos capazes, assim como Pedro, de responder ao Senhor: Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. Que Maria, Mãe da Igreja, conceda a cada um de nós a graça de ser hoje discípulos e missionários, testemunhas do seu Filho, e nesta sua Igreja, que está sob a guia do Espírito Santo, vive na esperança, para que o Senhor ressuscitado, que está com nós, permaneça até o fim dos tempos. Amém. Foi esta então a homilia do cardeal Ángel Fernández Artime, ex-pró-prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Ele é um cardeal salesiano, prefeita deste dicastério, podemos dizer ex-prefeita neste período de sede vacante. É a irmã Simona Brambilla, que proferiu a primeira leitura. Nesta celebração, a presença, como disse o cardeal em sua homilia, de inúmeras congregações religiosas, institutos religiosos, que testemunham aquilo que tantas vezes pediu o Papa Francisco, para que anunciem o Evangelho a todos, principalmente aos últimos, aos descartados. O cardeal também recordou São João Paulo II, no ano 2000, que pediu aos religiosos para que cada vez mais sejam o rosto de Jesus para toda a humanidade. Neste momento, então, a celebração.
nós professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Fratelli e sorelle, innalziamo con Irmãos e filiale irmãs, fiducia elevemos com filial confiança nossas fervorosas súplicas a Deus, nosso Pai, certos de que Ele não abandonará seu consagrado nas sombras da morte. A nossa resposta, nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Acolhei em vosso reino de vida e amor o nosso Papa falecido Francisco.
Dominum deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Nutri la fede della Chiesa con Sustentai la a fé grazia da dei vossa sacramenti Igreja com a pasquali. graça dos sacramentos pascais. Deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Guida i governanti e i Iluminai os legislatori nel governantes e servizio al vero legisladores no bene serviço ao verdadeiro dell'uomo. bem da humanidade. Dominum deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Benedice l'opera dei Abençoai missionari, o trabalho dos dei missionários, catequistas catequistas e e evangelizadores. Dominum deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Dona alla Chiesa numerose e Concedei à sante vossa Igreja vocazioni numerosas al e santas sacerdozio. vocações ao sacerdócio. Dominum deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Ravviva nei battezzati Reacendei nos batizados vita o eterna. desejo da vida eterna. Dominum Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Sostieni i tuoi figli nell'ora della prova. Amparai vossos filhos na hora da aprovação e enchei-os de vossa consolação. Dominum deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Consola i poveri. Consolai os pobres, os marginalizados e os solitários. Dominum deprecamo. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Alimenta em nós a caridade verso tutti Alimentai em nós a caridade para com todos os irmãos. Rezemos ao Senhor, nós vos pedimos, ouvi-nos. Abri as portas do paraíso a todos os nossos entes queridos falecidos. Rezemos ao Senhor, nós os pedimos, ouvi-nos. Ó Deus, nossa salvação, escutai as preces que vos dirigimos, unidos a todos os santos, e acolhei na Assembleia dos vossos eleitos a alma de vosso servo, o nosso Papa Francisco, que confiou na oração da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, então, o cântico do ofertório e também a preparação do altar e assim também início da liturgia eucarística.
Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício, seja aceito a Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa e concedei o fruto da eterna alegria a quem destes motivo de tão grande júbilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele continua a oferir-se per noi. Ele é a salvação do mundo e a vida da humanidade, a ressurreição dos mortos. E con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. Por ele, os coros dos anjos adoram a vossa grandeza e se alegram eternamente na vossa presença. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Oração Eucarística de número 3, acompanhemos no idioma original. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie,
con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, peregrina sulla terra, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Papa Francesco, che hai chiamato a te a questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere nella tua gloria
quando asciugata ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Rito da comunhão, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: oração do Pai Nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus. Desejamos a todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanham esta transmissão, a paz de Cristo, a você, a sua família, a todos aqueles que você também traz no coração. Concelebram no altar com o cardeal Ángel Fernandes Artime, o cardeal brasileiro Dom João Brás de Avis e o superior geral dos jesuítas, a congregação do Papa Francisco, Arturo Sosa. Agora, a oração do Cordeiro de Deus.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Acompanhamos então, neste momento, o cardeal Artime, que comunga do corpo e do sangue do Senhor. Também para toda a Assembleia reunida na Basílica de São Pedro, repleta de fiéis, principalmente religiosos, religiosas, que foram convidados de maneira particular a estarem presentes nessa celebração, recordando este vínculo do Sumo Pontífice com as comunidades religiosas. Vemos, através das imagens, tantas ordens, congregações, institutos de vida apostólica, sociedades também de vida consagrada. Momento em que cada um de nós é convidado também a viver a sua comunhão com o Senhor, comunhão espiritual, com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte da nossa salvação.
momento pós-comunhão, de ação de graças pelo corpo e pelo sangue do Senhor, recordando que esta celebração recorda uma antiga tradição, os 9 dias consecutivos de celebrações eucarísticas em sufrágio da alma do Sumo Pontífice falecido, Papa Francisco, que nos deixou na manhã do dia 21 de abril. Este é o 8º novendial em sufrágio do Papa Francisco. Amanhã, domingo, 4 de maio, o 9º e último dia de oração. A celebração também será às 17 horas do horário de Roma, 12 horas no Brasil, presidida pelo protodiácono do Colégio Cardinalício, o cardeal Dominique Mamberti. Sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Neste momento, sacerdote em espanhol entoa cântico de ação de graças. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Preghiamo. Oremos. Guarda con bontà, o Signore, Senhor, olhai com bondade o vosso povo e fazei chegar a incorruptível ressurreição da carne aqueles que renovastes pelos sacramentos da vida eterna. Destinato alla gloria. Per Cristo, Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então a bênção final.
Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Andate in pace. Ide em paz, demos graças a Deus. Conclusão, então, desta celebração eucarística, presidida pelo cardeal Ángel Fernández Artime. E agora, a antífona Nossa Senhora, antífona pascal. Chega ao final a celebração, o 8º novendial em sufrágio do Papa Francisco, participação ativa dos religiosos no início da celebração, falas significativas da presidente das superioras gerais e também do secretário da União dos Superiores Gerais. Na celebração também participaram ativamente das leituras, oração dos fiéis e até mesmo do canto de ação de graças, religiosas, religiosos, sacerdotes de diversas partes do mundo, destacando essa importância da vida religiosa, dos consagrados, das consagradas, também no serviço apostólico da Igreja, ligado ao Sumo Pontífice, o Papa Francisco, que recordamos e rezamos nesta celebração. Recordo que as congregações gerais dos cardeais continuam na semana que vem, amanhã um dia de pausa para os 131 cardeais eleitores que já se encontram em Roma. Inclusive, para o domingo, o cardeal Rei, decano do Colégio Cardinalício, autorizou os cardeais a celebrarem em suas igrejas titulares espalhadas por Roma. São aquelas igrejas que, quando um cardeal é criado pelo Santo Padre, ele também recebe um título de uma igreja aqui em Roma, que é a Diocese do Santo Padre, aquela diocese a qual os cardeais servem. E as congregações retomam então na segunda-feira. Inclusive, os cardeais pediram que fossem 2 reuniões, de manhã e à tarde, e a última, então, na terça-feira, 6, um dia antes do conclave, que terá início no dia 7 de maio, na parte da tarde. Pela manhã, a missa Prolegendo Pontífice, que abre, então, este momento forte de oração e também de eleição do Pontífice. Nós agradecemos a todos que acompanharam esta transmissão. Obrigado pela sua sintonia. E amanhã, então, a última missa nono-novendial. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Túlio Fonseca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.